Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos apresentar um trabalho sobre o Brasil holandês. Os integrantes do grupo são Lívia Faria, Rafaela Nicodemo, Gabriela Sanoda e Victor Ross. Tudo começou em 1604, quando os holandeses atacaram a cidade de Salvador, mas não conseguiram conquistar a cidade e assinaram uma trégua em 1609, que durou até 1621. Em 1624, acontece o primeiro grande ataque ao Nordeste, quando os holandeses tentaram dominar Salvador novamente. Eles conseguiram, mas a resistência era tão grande que eles foram expulsos de lá depois de um ano. Só em 1630, quando os holandeses tentaram, dessa vez, uma investida em Pernambuco, eles conquistaram Olinda e Recife, e ao longo dos anos expandiram sua colônia para outras regiões do Nordeste. A expansão durou de 1630 a 1637, chegando a regiões como Paraíba e Sergipe. A partir de 1637, a administração colonial foi entregue a João Maria de Nassau, que na tentativa de fazer melhorias, acabou enfraquecendo a defesa da colônia. E a partir de 1640, Portugal começou a se organizar para retomar o controle sobre o Nordeste. As guerras duraram até 1654, e nelas os holandeses foram pouco a pouco derrotados. Nesse mesmo ano, os holandeses estavam cercados em Recife, onde foram expulsos do continente. Agora nós vamos falar sobre o motivo nos quais resultaram as invasões holandesas no Brasil. Esse motivo está diretamente ligado às relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no final do século XVI. Até 1580, a Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido no Brasil, pois eles financiaram o desenvolvimento desse negócio. A atividade açucareira rendeu bastante lucro para Portugal e para a Holanda, porém sofreu profundas modificações com a dinastia de Alves em Portugal. Essas modificações começaram quando Henrique, rei de Portugal, morreu e não deixou herdeiros. Assim, uma disputa aconteceu e resultou na coroação de Felipe II da Espanha como rei de Portugal. As coroas da Espanha e a de Portugal foram unificadas, e assim criando a União Ibérica. Mudanças drásticas aconteceram nas relações diplomáticas entre Holanda e Portugal, pois a Holanda estava em guerra contra a Espanha. Os inimigos da Espanha, consequentemente, tornaram-se os inimigos de Portugal, pois eram governados pelo mesmo rei. Então, os holandeses foram expulsos do negócio do açúcar, e isso resultou em uma ação dos holandeses contra Portugal. Os holandeses saquearam Portugal no continente africano em 1595 e em 1604 atacaram a Bahia, mas fracassaram. Agora eu vou falar um pouco sobre os grupos que estiveram envolvidos nas invasões holandesas do Brasil. Os portugueses estiveram envolvidos, os espanhóis, os holandeses e os senhores de engenho da Holanda. As invasões holandesas, também conhecido como Brasil holandês, aconteceram no Nordeste brasileiro, principalmente nos estados do Maranhão, Pernambuco e Bahia. Os holandeses tinham como objetivo principal montar uma colônia baseada na produção de açúcar. A ocupação holandesa teve como governador Maurício de Nassau, um alemão que esteve aqui em 1637 a 1643, que promoveu uma série de reformas e melhorias na cidade de Recife, em Pernambuco. Essa invasão não foi puramente um ato motivado em questões econômicos, mas também por motivos diplomáticos, que envolvia Holanda, Espanha e Portugal. E como consequência das invasões holandesas, o Brasil teve a crise do açúcar, que ocorreu por conta das expulsões dos holandeses do Brasil na segunda metade do século XVII. Os holandeses procuraram construir sua própria colônia na América Central e levaram todo seu conhecimento para lá, onde o açúcar era melhor e mais barato, e isso acabou levando o Brasil à crise do açúcar.
Em 1624 veio o primeiro grande ataque dos holandeses contra a capital do Brasil, a cidade de Salvador, e eles a conquistaram após 24 horas de batalha. O domínio dos holandeses concentrou-se nos limites da cidade, uma vez que a resistência dos colonos e dos portugueses não permitiu que os holandeses se expandissem pelo recôncavo baiano. Depois de um ano, a resistência portuguesa conseguiu expulsar os holandeses de Salvador. Isso foi possível, em grande parte, graças à chegada de aproximadamente 12.000 homens para lutar contra os holandeses. Depois de terem sido expulsos de Salvador, os holandeses voltaram-se contra Pernambuco, outra capitania brasileira que prosperava com a produção de açúcar. Em 1630, uma expedição holandesa formada por 65 embarcações e 7.280 homens atacou Olinda. Com essa força, os holandeses conseguiram conquistar Olinda em 14 de fevereiro de 1630. Entre 1630 e 1637, os holandeses estenderam seu domínio pelo Nordeste brasileiro e conquistaram regiões como o Paraíba e o Rio Grande do Norte. Estes são os territórios que causaram expansão territorial holandesa, uma das consequências do Brasil holandês. E por fim, em 1645, no Nordeste do Brasil, ocorreu a Insurreição Pernambucana, conflito onde os proprietários de terra da região se mobilizaram para a expulsão dos holandeses. E foi isso. Muito obrigada por assistirem.